Your dreams were no warrior. Give your tears to the tide. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou 8 novos testes do novo coronavírus. Os produtos são para uso profissional durante a triagem e diagnóstico da Covid-19. A medida será publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 19. Os produtos estão divididos em 2 grupos, os que usam amostras de sangue, soro ou plasma, 6 deles, e os que retiram material das vias respiratórias. Os resultados deverão ser interpretados por um médico e com o auxílio de dados clínicos e laboratoriais, destaca o portal G1. Pela primeira vez desde o início do surto, a China anunciou nesta quinta-feira, 19, que não registrou qualquer novo caso de transmissão local do novo coronavírus, SARS-CoV-2, mas teve 34 novos casos de infectados que vieram do exterior. Também nesta quinta, os governos da Austrália e da Nova Zelândia anunciaram a suspensão de entrada de pessoas não residentes no país, para reforçar as medidas destinadas a conter a propagação da pandemia de Covid-19. O México e a Rússia registraram as primeiras mortes relacionadas ao coronavírus. A vítima mexicana a sofrer de diabetes e apresentou os primeiros sintomas da doença em 9 de março, de acordo com o Ministério da Saúde do país, que registra mais de 90 casos de Covid-19. Já a vítima russa era uma pessoa de 79 anos que estava hospitalizada desde 13 de março. Ela também sofria de doenças como hipertensão, diabetes e arteriosclerose. A Rússia, que implantou restrições na entrada de estrangeiros, tem 147 casos da doença. Portugal declarou estado de emergência. A situação se agravou no país nos últimos dias e medidas restritivas para tentar conter o avanço do coronavírus no país devem ser aprovadas nas próximas horas. Até o momento, foram confirmados 642 casos de infecção e 2 mortes. Autoridades de saúde da França afirmaram, nesta quinta-feira, 19, que será necessário prolongar o confinamento no país além dos 15 dias previstos inicialmente. Na Itália, o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, afirmou que o país deve estender a quarentena imposta a todos os seus cidadãos para além de 3 de abril, data prevista até o momento. O líder supremo do Irã vai perdoar 10.000 prisioneiros, incluindo presos políticos, para marcar o novo ano iraniano, que será celebrado nesta sexta-feira, 20. A Alemanha superou nesta quinta-feira, 19, 10.000 casos de coronavírus, segundo o Instituto Robert Koch, responsável pela vigilância da epidemia no país, que confirmou um total de 10.999 contágios e 20 mortes. Nesta quinta-feira, 19, a chama olímpica foi entregue pela Grécia aos organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A cerimônia ocorreu no estádio Panathinaiko de Atena, onde ocorreu a primeira edição da história da competição, em 1986, sem a presença do público por causa da pandemia do coronavírus. Príncipe de Mônaco está com coronavírus. Chefe de Estado seguirá com seu trabalho em uma parte isolada do palácio.
A Alemanha mobiliza reservistas do exército no combate ao coronavírus. Donald Trump disse nesta quinta-feira que pediu à agência responsável por alimentos e medicamentos dos EUA, a FDA, que agilize os processos para acelerar o desenvolvimento de tratamentos para o novo coronavírus. A China não registrou qualquer novo caso de transmissão local do novo coronavírus. Terceiro país com mais casos de Covid-19 no mundo, atrás apenas de China e Itália, o Irã perde um cidadão para a doença a cada 10 minutos, de acordo com o porta-voz do Ministério da Saúde iraniano, Kianol Shamphor, via Twitter. A cada hora, pelo menos 50 iranianos são infectados. Um primeiro exame acusou a presença do novo coronavírus no idoso de 69 anos, morto na terça-feira, 17, em Niterói, na região metropolitana do Rio. A informação foi dada pelo prefeito Rodrigo Neves no Bom Dia Rio desta quinta, 19. O homem morreu no Hospital Icaraí, uma unidade particular, por choque séptico e pneumonia. Segundo o hospital, um enteado dele, que não foi atendido no local, veio de Nova York, EUA, com teste positivo, com quadro iniciado no dia 11 de março. O paciente, além da idade, possuía comorbidades que o colocaram no grupo de risco, diz a unidade. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Miguel Pereira confirmaram, na manhã desta quinta-feira, 19, a primeira morte por coronavírus. A vítima é uma mulher de 63 anos que estava no grupo de risco para a Covid-19. A mulher, diabética e hipertensa, apresentou sintomas no domingo, 15. Deu entrada em uma unidade de saúde do município na segunda, 16, apresentou piora no quadro e morreu na terça, 17, mesmo dia que o material chegou para a análise do laboratório do estado. Ela teve contato com paciente confirmado que viajou ao exterior. A rede Prevent Senior diz ter registrado nesta quinta-feira, 19, a quinta morte pelo coronavírus em São Paulo. A operadora de saúde não informou em qual hospital ocorreu a morte. Até a última atualização desta reportagem, a Secretaria Estadual de Saúde não havia confirmado essa informação. A operadora não revelou mais informações sobre o perfil do paciente, mas informou que 33 pacientes estão na UTI, sendo que 12 tiveram exames confirmados para a doença Covid-19. Os outros 21 aguardavam o resultado do exame até a última atualização desta reportagem. Em nota, a Prevent Senior diz ainda que há 90 pacientes em acomodação apartamento, sendo 16 positivos para a Covid-19 e 74 aguardando o resultado do exame, informou o G1. 4 medicamentos apresentaram resultados positivos, em pesquisas científicas, no tratamento da Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Esses remédios atuam em diferentes estágios de contaminação das células. Os resultados ainda são preliminares. São eles: cloriquina, remdesivir, lopinavir, ritonavir e favipiravir. Este último foi divulgado nesta quarta-feira, 18, e é vendido comercialmente no Japão com o nome de Avigan. Ele foi desenvolvido pela empresa Toyama Chemical, do grupo Fujifilm, e é usado há mais de 5 anos contra a influenza. Diante da pandemia de Covid-19, as medidas restritivas para conter a disseminação do coronavírus que estão sendo tomadas no Brasil nos âmbitos nacional, estadual e municipal estão impactando a economia e a rotina dos brasileiros. Alguns serviços e benefícios sociais estão sendo suspensos ou alterados de modo a garantir a quarentena da população e evitar a aglomeração de pessoas. Há impactos tanto no setor público quanto no privado, com restrições de funcionamento, suspensões, proibições e adiamentos. O Instituto Nacional do Seguro Social decidiu suspender por 15 dias o atendimento nas agências. Serão mantidos apenas atendimentos agendados para cumprimento de exigências de requerimentos de benefícios previdenciários e assistenciais, perícias médicas previdenciárias e avaliações e pareceres sociais dos benefícios previdenciários e assistenciais. Além disso,
Acompanhantes serão permitidos somente em situações indispensáveis. O governo decidiu suspender, por 120 dias, a prova de vida dos beneficiários do INSS. A medida deve valer até meados de setembro. O prazo para pagamento de contas de serviço não foi adiado e elas precisam ser pagas em dia para evitar a cobrança de multa e juros. A Federação Brasileira de Bancos anunciou que os 5 maiores bancos brasileiros poderão atender pedidos de prorrogação, por 60 dias, dos vencimentos de dívidas de clientes pessoas físicas e micro e pequenas empresas para os contratos vigentes em dia e limitados aos valores já utilizados. Já o Conselho Monetário Nacional dispensou os bancos de aumentarem o provisionamento no caso de repatriação de operações de crédito realizadas nos próximos 6 meses, numa medida para facilitar a renegociação de dívidas. O governo vai prorrogar, por 6 meses, o prazo para pagamento dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional. A medida se aplica também aos microempreendedores individuais. A mudança não se aplica, porém, aos tributos de fevereiro, que vencem no dia 20 de março. O Ministério da Economia anunciou que vai pagar, em abril, a primeira metade do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Essa parcela, em geral, é paga em julho. Já a segunda parcela será antecipada para maio. O governo reduziu o teto dos juros do empréstimo consignado dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. A taxa máxima passou de 2,08% para 1,80% ao mês. Para operações realizadas pelo cartão de crédito, o teto dos juros recuou de 3% para 2,70% mensais. O Ministério da Economia anunciou que vai antecipar o pagamento de todo o abono salarial para junho. A medida faz parte do pacote que também antecipa o 13º salário dos aposentados pelo INSS. Outra medida incluída no mesmo pacote é o reforço ao programa Bolsa Família, com a inclusão de mais 1 milhão de beneficiários. O concurso público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, com a oferta de 208 mil vagas para a realização do censo foi suspenso. O governo decidiu adiar o censo para 2021. Os candidatos que já fizeram o pagamento da inscrição serão reembolsados. Até o momento, o prazo para os contribuintes declararem o imposto de renda à pessoa física está mantido e vai até o dia 30 de abril. Está mantido até o dia 31 de março o prazo para saque imediato de R$ 500 das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para o trabalhador que ainda não o fez. A liberação do recurso começou em setembro e tinha calendário de pagamento condicionado à data de aniversário do trabalhador. Os shoppings de todo o país passaram a funcionar em horário reduzido, das 12 horas às 20 horas, por recomendação da Associação Brasileira de Shopping Centers e da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. Esses comércios são considerados serviços essenciais e ficarão abertos. Até o momento, nenhuma medida restritiva foi anunciada para mercados e farmácias. Diversas redes, porém, passaram a adotar um horário de atendimento exclusivo para clientes com mais de 60 anos, e a limitar a compra de determinados produtos. Diversas companhias aéreas anunciaram a suspensão de voos. A Gol, por exemplo, cancelou todas as suas operações internacionais entre a próxima segunda, 23, e o dia 30 de junho. Já a Azul reduziu sua capacidade de 20% a 25% no mês de março, e entre 35% a 50% em abril e meses seguintes. Já a Agência Nacional de Transporte Terrestres ANTT, suspendeu todas as viagens internacionais por ônibus. A proibição vale também para o transporte de fretamento e semiurbano em região de fronteira, realizada por empresas brasileiras e estrangeiras. Pessoas com sangue tipo A podem ser mais vulneráveis a serem infectadas com coronavírus em comparação com outros tipos sanguíneos, diz um estudo preliminar realizado na China.
Pesquisadores do Hospital Zhongnan, da Universidade de Wuhan, examinaram padrões de grupos sanguíneos de 2.173 pessoas que foram diagnosticadas com Covid-19. A pesquisa, realizada a partir de estatísticas de admissões de pacientes com a doença, foi publicada na plataforma científica Medrxiv e ainda não foi revisada. Especialistas destacam, contudo, que mais estudos aprofundados são necessários e que essas constatações preliminares não invalidam a necessidade de se tomarem medidas para frear o contágio do vírus, que já infectou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo e deixou cerca de 9 mil mortos até agora. Os pesquisadores chineses descobriram que pacientes com sangue tipo A tinham uma taxa significativamente maior de infecção e pareciam desenvolver sintomas mais graves do vírus. De todos os tipos sanguíneos, o tipo parecia ter o menor risco de infecção. Segundo o estudo, 85 dos 206 pacientes que morreram de Covid-19 em Wuhan, epicentro do surto, tinham sangue tipo A, uma taxa 63% superior aos do tipo U. Embora os pesquisadores tenham reconhecido que suas descobertas eram preliminares, eles pediram a governos e autoridades médicas que considerassem os diferentes tipos sanguíneos ao tratar pacientes infectados. Cientistas e autoridades médicas de todo o mundo estão correndo para tentar entender o novo coronavírus com mais profundidade e desenvolver uma vacina. A Organização Mundial de Saúde (OMS) voltou atrás nesta quinta-feira, 19, e retirou a restrição de uso de medicamentos à base de ibuprofeno no tratamento contra a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A restrição havia sido anunciada na última terça-feira, 17. Apesar disso, o Ministério da Saúde segue recomendando que outros medicamentos sejam usados contra a doença. Em uma publicação em uma rede social na manhã desta quinta, a pasta afirmou que, por precaução, recomenda a substituição do número ibuprofeno por outros analgésicos. Segundo o Ministério, é fundamental que a substituição de medicamentos seja feita com recomendação de um profissional de saúde. A recomendação também consta em uma nota técnica, de 17 de março. O ministro da Defesa, General Fernando Azevedo e Silva, determinou, nesta quinta-feira, 19, que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica permaneçam em condições de ajudar no combate ao novo coronavírus. Uma portaria do Ministério da Defesa regulamenta o emprego das Forças Armadas em todo o território nacional para apoio às medidas para a mitigação das consequências da pandemia da Covid-19. O texto foi publicado no Diário Oficial da União de hoje. Dessa forma, os militares devem começar a disponibilizar recursos operacionais e logísticos necessários ao planejamento das ações de combate e socorro. O ministro justificou as medidas. Em razão dos possíveis impactos para a população brasileira, causados pelo novo coronavírus, declarado como de emergência em saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde. Oficialmente, o governo Jair Bolsonaro ainda não determinou o uso das Forças Armadas, mas o ministro evidencia na portaria que existe a possibilidade de solicitação do emprego para apoio às ações aos órgãos de saúde e de segurança pública, destaca o site Metrópolis. Indústrias ligadas ao Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras, Sindalcoo-MT, doaram 200 mil litros de álcool 70%, álcool hospitalar, para os hospitais regionais e repartições públicas que prestam serviços essenciais em Mato Grosso. A informação foi anunciada pelo governador Mauro Mendes, durante coletiva virtual, nessa quarta-feira, 18. O álcool 70% tem as mesmas propriedades do álcool gel em termos de desinfecção e evita a proliferação do vírus. No entanto, o governo lembrou que a população pode fazer a higienização das mãos da forma tradicional, com água e sabão/sabonete, pois possuem os mesmos efeitos contra o coronavírus. A logística para a distribuição do álcool recebido está sendo definida pelo governo, de modo a beneficiar as unidades médicas e setores que mais precisam do produto para desenvolver as atividades. O governo federal publicou uma portaria nesta quinta-feira, 19,
na qual determina o fechamento de fronteiras do Brasil com países vizinhos da América do Sul, em decorrência da pandemia de coronavírus. A medida vale para estrangeiros que estejam nesses países e queiram entrar no Brasil. Cidadãos brasileiros que estiverem nesses locais podem entrar no Brasil. A portaria não especifica por quanto tempo as fronteiras ficarão fechadas, mas diz que a medida é temporária. Cargas poderão continuar entrando no país, assim como agentes de ações humanitárias. Medida vale para a entrada de pessoas dos seguintes países vizinhos: Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru. O governo explicou que a restrição está sendo imposta por recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A medida se justifica por motivos sanitários relacionados aos riscos de contaminação e disseminação do coronavírus. O Banco do Brasil anunciou nesta quarta-feira que vai reforçar suas linhas de crédito com 100 bilhões de reais, em meio aos sinais de forte deterioração econômica no país devido aos desdobramentos da pandemia de coronavírus. O prefeito Bruno Covas falou na manhã desta quinta-feira, 19, que, por conta do aumento de casos de coronavírus em São Paulo, irá adaptar 44 equipamentos públicos da cidade para receber mais 490 leitos de unidade de terapia intensiva para atender pacientes que tenham contraído a doença. Alguns dos leitos serão instalados nos Centros Educacionais Unificados. A capital possui atualmente 505 leitos de UTI na rede médica municipal, mas o objetivo da administração é que esse número chegue a 995 com a instalação dos novos leitos. Dorias suspende pagamento de água de 506 mil famílias, antecipa férias de professores e interrompe processos de devedores. 662 brasileiros retidos no Peru retornam ao país nesta sexta, informa o Ministério do Turismo. Governo do Rio Grande do Sul decreta situação de calamidade pública devido ao coronavírus. Rio de Janeiro decide ampliar restrições no transporte público e isolar a cidade do Rio. Governo notifica a Associação de Farmácias e Mercados por alta de preço de máscaras e álcool em gel. FUNAI pede a índios para que não saiam das aldeias. Cinemark suspende atividades temporariamente e fecha cinemas no Brasil inteiro. A Caixa informou que adotou a redução de algumas taxas de juros e que adiará por 60 dias o prazo para famílias que têm dívida de empréstimo pessoal e empresas que buscarem capital de giro. STJ cancela julgamentos até 17 de abril. A Petrobras informou nesta quinta-feira, 19, que o preço do gás liquefeito de cozinha, GLP, cairá 5% na refinaria a partir de hoje. A estatal também confirmou que a redução nos preços do óleo diesel e da gasolina em 7,5% e 12%. No acumulado do ano, a queda dos derivados de petróleo, GLP, diesel e gasolina, é de 7,9%, 29,1% e 30,1%, respectivamente. O governo estadual resolveu ampliar a restrição à entrada e circulação de ônibus interestaduais no Paraná. Um novo decreto emitido na noite de quarta-feira, 18, determinou a suspensão do transporte coletivo rodoviário de passageiros com origem em todos os estados e Distrito Federal a partir desta sexta-feira, 20. Em portos, passageiros e tripulação de embarcações estrangeiras deverão ser abordados por agentes públicos, que irão checar as condições de saúde de quem chega ao Paraná. A mesma atenção será dada para quem desembarcar nos aeroportos do estado. A Prefeitura de Curitiba está convocando profissionais e estudantes da área de saúde para atuar como voluntários no combate ao coronavírus. O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde, SMC, é distribuir esses voluntários nas 111 unidades básicas de saúde e nas 9 unidades de pronto atendimento, UPAs. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, prorrogou de 30 para 90 dias todos os prazos relacionados ao processamento de multas aplicadas pela instituição. Até às 15 horas de hoje, 177 países foram afetados pelo coronavírus, totalizando 237.746 casos confirmados, 9.844 mortes e 86.790 casos recuperados.
Os países com maiores números de casos são: China, com 80.930 casos confirmados, 3.245 mortes e 70.430 casos recuperados. Itália, com 41.035 casos confirmados, 3.405 mortes e 4.440 casos recuperados. A Itália superou a China em número de mortos. Irã, com 18.407 casos confirmados, 1.284 mortes e 5.979 casos recuperados. Espanha, com 17.395 casos confirmados, 805 mortes e 107 casos recuperados. Alemanha, com 15.194 casos confirmados, 43 mortes e 135 casos recuperados. Estados Unidos, com 11.355 casos confirmados, 171 mortes e 108 casos recuperados. França, com 9.134 casos confirmados, 264 mortes e 602 casos recuperados. O grupo Sanofi anunciou, nesta quarta-feira, 18, que pôde disponibilizar imediatamente milhões de doses do medicamento cloroquina. Um estudo realizado por uma equipe médica de Marselha, no sul da França, indicou que o fármaco dá bons resultados contra a nova variante de coronavírus. Segundo o laboratório francês Sanofi, o volume oferecido poderia tratar potencialmente 300 mil casos de doentes com a Covid-19. O professor Didier Raoult, especialista em doenças infecciosas e diretor do Instituto Mediterrâneo de Infecção de Marselha, realizou testes em 24 pacientes com Covid-19. 6 dias após terem começado a tomar o antimalárico, o vírus tinha desaparecido em 75% deles, destaca o jornal RFI. Com o aval das autoridades do governo Emmanuel Macron, novos testes serão realizados por uma outra equipe independente. Por enquanto, não temos nenhuma prova científica de que o tratamento funcione, antecipou a porta-voz do governo, Sibeth Ndiaye. Apesar dos bons resultados iniciais, vários especialistas pedem prudência enquanto pesquisas mais aprofundadas analisam a eficácia efetiva da cloroquina contra o coronavírus. Na tarde desta quinta-feira, 19, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou o uso da cloroquina para tratamento da Covid-19. Poderemos disponibilizar esse medicamento quase imediatamente. Já passou pelo processo de aprovação. Reduziram muito o tempo, muitos meses. Poderemos disponibilizar esse medicamento mediante receita médica, disse Trump, como noticiou a Renova. O Ministério da Economia informou nesta quinta-feira, 19/3, que planeja pagar um auxílio para os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos e que forem afetados pela redução de jornada e salários diante da pandemia do coronavírus. A medida deve beneficiar até 11 milhões de trabalhadores, ao custo de 10 bilhões de reais. Os recursos serão provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O governo propôs a redução de até 50% da jornada, com corte do salário na mesma proporção, mediante acordo individual com os trabalhadores. A remuneração mínima continua sendo o salário mínimo. Além disso, será observado o princípio da irredutibilidade dos valores por hora recebidos pelos trabalhadores. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, afirmou que o governo também vai propor ao Congresso Nacional, via projeto de lei, pagar os primeiros 15 dias de afastamento, quando o trabalhador estiver com o coronavírus. Atualmente, esse período é pago pelas empresas. O Ministério das Relações Exteriores criou um grupo,
para auxiliar brasileiros que se encontram impedidos de retornar ao país, por causa da pandemia do coronavírus. O Grupo Especial de Crise vai atuar junto a autoridades de diversos países, para buscar a abertura excepcional de espaços aéreos, e entendimentos com companhias aéreas, para a realização de voos destinados a repatriar os brasileiros. O Itamaraty já tem um mapeamento das dificuldades enfrentadas para os brasileiros voltarem ao país, e vai trabalhar em cima desses dados. Nesta sexta, serão realizados voos especiais a Lima, para repatriar brasileiros que se encontram retidos no Peru, em decorrência do surto de coronavírus. Marco Aurélio derrubou liminar concedida por Dias Toffoli, e restabeleceu a portaria do Ministério da Justiça, que amplia a atuação da Polícia Rodoviária Federal, permitindo a participação em operações conjuntas com o Ministério Público, a Receita Federal e todos os demais órgãos vinculados ao Sistema Único de Segurança Pública. O caso seria levado a julgamento no plenário do Supremo, mas, como a Corte decidiu realizar sessões presenciais quinzenais, o ministro considerou que a urgência permitia a atuação individual. Ao contrário de Toffoli, que apontou invasão de competência de Moro, Marco Aurélio elogiou o ministro da Justiça. Vê-se que o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, o outrora juiz Sérgio Moro atuou com extremo cuidado, observando as delimitações constitucionais. Em momento algum versou a substituição, pela Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, no que esta última exerce, com exclusividade, a função de polícia judiciária, investigando. O que dispõe a portaria nada mais é do que cooperação da Polícia Rodoviária Federal em atos desencadeados pelos órgãos competentes, escreveu. A Fundação Oswaldo Cruz, principal fornecedora de testes de doenças contagiosas para o SUS, já dispõe da tecnologia para produzir testes rápidos para o novo coronavírus. Além de apresentar o resultado em até 15 minutos, o teste rápido é mais barato que o convencional chamado molecular, cujo processamento demora de 3 a 5 dias. A demora de dias ocorre porque os testes moleculares têm de ser levados para laboratórios centrais, um em cada estado, onde são processados. O teste rápido apresenta o resultado no próprio posto de saúde onde foi coletada a saliva. Hoje, os testes convencionais, moleculares, custam ao Ministério da Saúde R$ 98,80 a unidade. O teste rápido sairia por um valor de $3 a $8, R$15,45 a cifrão R$41,20. A produção pela Fiocruz dos testes rápidos é feita em parceria com laboratórios americanos e coreanos. A fundação só depende do pedido do governo para iniciar a produção deles. Até amanhã, a fundação terá completado a entrega de 29.300 testes convencionais para o Ministério da Saúde, ao custo total de R$ 2,9 milhões. O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira, 18, o novo balanço de casos confirmados de novo coronavírus no Brasil. Os principais dados são: 6 mortes, já são ao todo 7 mortes relatadas pelas secretarias. 621 casos confirmados, eram 428 na quarta-feira, 18. Maioria está em 2 estados, São Paulo tem 286, e o Rio de Janeiro, 65. De acordo com o Ministério, a transmissão comunitária em São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, capital, Belo Horizonte, Porto Alegre, Santa Catarina, sul do estado, região de Tubarão. De acordo com o Ministério, os casos de transmissão comunitária, a partir de agora, todos os postos de saúde em locais com transmissão comunitária, devem seguir novo protocolo de atendimento. Pessoas com febre mais tosse, ou dor de garganta, ou dificuldade respiratória, receberão máscaras.
serão encaminhadas a uma sala para isolamento respiratório, por recepcionista ou agentes comunitários de saúde. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Sua presença é muito importante para nós. A todos, boa noite. Boa noite e até amanhã, quando retornaremos com as principais notícias do dia.